Durante a meia hora que permaneci naquele espaço, houve um entrechoque caótico de passado e presente. Os sapatos desenhados por Lila, sua foto em vestido de noiva, a noite da inauguração e do aborto, ela mesma que, por interesse próprio, havia transformado a loja em salão e alcova. E a trama de hoje, aos 30 anos de idade, nossas histórias muito diferentes, as palavras manifestas, as ocultas. Tomei uma atitude, assumi um tom bem-humorado, troquei beijos, abraços e algumas palavras com Dinaro, que se tornara um rapazinho gorducho de 12 anos com um leve buço. Com os traços tão parecidos com Stefano na adolescência que Lila, ao concebê-lo, parecia ter se subtraído por inteiro. Me senti na obrigação de ser igualmente afetuosa com as crianças de Marisa e com a própria Marisa, que, contente com minhas atenções, passou a frases alusivas, frases de quem sabia o rumo de minha vida e estava tomando. E falou: Agora que você virá mais vezes a Nápoles, por favor, apareça. Sabemos que vocês são pessoas ocupadas e estudiosas, ao contrário de nós, mas mesmo assim vão conseguir arranjar um tempo. Estava ao lado do marido e segurava os filhos, prontos a debandar para fora, ao ar livre. Procurei inutilmente em seu rosto as marcas da relação de sangue com Nino, mas não tinha nada nem do irmão nem da mãe. Agora que estava um pouco mais cheia, se parecia mais com Donato, e herdara dele até a conversa fingida de quem tentava me fazer crer que tinha uma bela família e uma vida boa. E Afonso, para lhe dar apoio, fazia sinal que sim com a cabeça e me sorria em silêncio com os dentes branquíssimos. Como o aspecto dele me desconcertou. Estava elegantíssimo, os cabelos pretos muito compridos e presos no rabo de cavalo evidenciavam a graça dos traços, mas tinha algo nos gestos e no rosto que não conseguia entender. Um quê de inesperado que me inquietou. Era o único naquele espaço, com exceção de mim e de Nino, que tinha estudado de verdade, estudos que, tive a impressão, em vez de embotar com o tempo, tinham entrado ainda mais em seu corpo flexuoso, nas linhas finas do rosto. Como era bonito, como era educado. Marisa quis casar com ele a todo custo, embora ele a tivesse sempre evitado, e agora lá estavam os dois, ela que envelhecendo e assumindo traços masculinos, e ele que combatia a virilidade, enfeminando-se cada vez mais, e os filhos deles, que diziam que eram filhos de Michele Solara. Sim, sussurrou Afonso, reforçando o convite da esposa. Ficaremos muito contentes se vocês vierem jantar conosco. E Marisa, quando você vai escrever um novo livro, Helena? Estamos esperando. Mas você precisa se atualizar. Parecia indecente, no entanto, não era tanto assim. Viu as coisas pornográficas que andam escrevendo hoje em dia? Mesmo não demonstrando nenhuma simpatia por Nino, nenhum dos presentes fez o mínimo gesto de me criticar por minha virada sentimental, nem sequer com um olhar ou um sorrisinho. Ao contrário, enquanto eu cumpria meu giro de abraços e de conversas, tentaram fazer que eu sentisse seu afeto e sua estima. Enzo me abraçou, estreitando-me com força compenetrada, e, embora apenas sorrisse sem uma palavra, pareceu-me que dissesse: Gosto de você, qualquer que seja a sua decisão. Já Carmen me puxou logo para um canto. Estava muito nervosa, não parava de olhar o relógio e falou ansiosamente do irmão, como se faz uma boa autoridade que sabe tudo, pode tudo e cuja aura nenhum passo em falso é capaz de apagar. Não fez nenhuma menção aos filhos, ao marido, à sua vida privada ou à minha. Compreendi que carregava sobre si todo o peso da fama de terrorista que Pasquale conquistara, mas só para mudar de sinal. Nos poucos minutos que conversamos, não se limitou a dizer que o irmão era perseguido injustamente. Quis reivindicar sua coragem e sua bondade. Os olhos ardiam na determinação de estar sempre e em qualquer circunstância ao lado dele. Disse que precisava saber onde poderia me encontrar. Pediu meu número de telefone e endereço. Você é uma pessoa importante, Helena, assegurou-me. Você conhece gente que, se não matar o meu Pasquale, tem condições de ajudá-lo. Então fez sinal a Antônio, que estava apartado, a poucos passos de Enzo. Venha, disse-lhe no sussurro. Fale você também. E Antônio se aproximou de cabeça baixa e me disse com frases tímidas. Sei que Pasquale confia em você. Foi você e foi até a sua casa antes de fazer a escolha que fez. Então, se você o encontrar mais uma vez, diga que ele precisa desaparecer.
Não pode mais dar as caras na Itália, porque, como eu disse também a Carmen, o problema não é a polícia, o problema são Solara. Estão convencidos de que foi ele que mandou matar Dona Manuela. E se encontrarem, hoje, amanhã, daqui a um ano, não vou poder ajudá-lo. Enquanto ele falava aquelas coisas com um tom grave, Carmen se intrometia continuamente e perguntava: Entendeu, Helena? Percustando-me, cheia de ansiedade no olhar. Por fim, me abraçou, me beijou e falou: Você e Lina são minhas irmãs, e foi embora com Enzo. Tinha um compromisso. Então fiquei sozinha com Antônio. Tive a impressão de me deparar com duas pessoas presentes no mesmo corpo e, no entanto, bem distintas. Era o jovem que tempos atrás me agarrara nos pântanos, que me idolatrara, cujo cheiro intenso permanecera em minha memória como um desejo nunca realmente satisfeito. E era um homem de agora, sem um fio de gordura no corpo, todo feito de ossos grandes e pele tesa, desde o rosto duro e sem olhar até os pés metidos em sapatos enormes. Disse embaraçada que eu não conhecia ninguém capaz de ajudar Pasquale, que Carmen me superestimava. Mas logo entendi que, se a irmã de Pasquale tinha uma noção exagerada de meu prestígio, a dele era ainda mais exagerada. Falou que eu era modesta como sempre, que tinha lido meu livro na tradução alemã, que eu era conhecida no mundo todo. Apesar de ter vivido muito tempo no exterior, vendo e fazendo coisas certamente terríveis por conta do Solara, era sempre uma pessoa do bairro e continuava imaginando, ou talvez fingindo, quem sabe, para me agradar, que eu tivesse algum poder, o poder da gente de bem, porque eu tinha um diploma e falava italiano e escrevia livros. Respondi rindo: Aquele livro alemão só você comprou. E perguntei sobre a esposa, sobre os filhos. Respondeu com monossílabos, e enquanto isso me conduziu para fora até a praça, e ali disse com gentileza: Você gostava dele e só mentia para mim. Eu era uma menina. Não, você já era grande, e era mais inteligente que eu. Você não sabe o mal que me fez ao me deixar acreditar que eu era louco. Pare com isso, Antônio. Ficou calado e eu recuei até a loja. Ele me seguiu e me deteve na entrada. Por uns segundos, olhou fixamente para Nino, que estava sentado no canto, e falou: Se ele também lhe fizer mal, me diga. Eu ri. Claro. Não ria. Já falei com Helena e com Lila. Ela o conhece bem. Diz que você não deve confiar nele. Nós respeitamos você. Ele não. Lila. Então ela usava Antônio, fazia dele seu mensageiro de possíveis desventuras. Onde ela foi parar? Vi que estava um pouco afastada, brincando com os filhos de Marisa, mas na verdade espreitando cada um de nós com os olhos em fenda. Eu comandava a todos com seu modo habitual. Carmen, Afonso, Marisa, Enzo, Antônio, o filho dela e os outros, talvez até os donos daquela loja. Voltei a me prometer que ela nunca mais exerceria nenhuma autoridade sobre mim, que aquela longa fase havia terminado. Fui me despedir. Ela voltou a me abraçar forte, como se quisesse puxar-me para dentro de si. Enquanto eu cumprimentava a todos, um a um, Afonso me surpreendeu de novo, mas desta vez entendi o que havia perturbado desde a primeira vista. Todo aquele pouco que o caracterizava como filho de Dom Aquile e de Maria, como irmão de Estefano e Pinúcia, tive desaparecido de seu rosto. Agora, misteriosamente, com aqueles cabelos compridos no rabo de cavalo, se assemelhava a Lila. Voltei a Florença, conversei com Pietro sobre nossa separação. Brigamos violentamente enquanto Adele tentava proteger as meninas e talvez até a si mesma, trancando-se com elas em seu quarto. A certa altura, percebemos que não estávamos exagerando, mas que a presença de nossas filhas não nos permitia exagerar tanto quanto sentíamos a urgência de fazer. Então saímos e continuamos nos atacando pela rua. Quando Pietro se meteu, não sei onde, eu estava furiosa, não queria mais vê-lo nem ouvi-lo. Voltei para casa. As meninas estavam dormindo. Adele estava sentada na cozinha, lendo. Falei: Percebeu como ele me trata? E você? Eu? Sim, você. Já se deu conta de como o trata, de como o tratou? Dei-lhes as costas e fui me fechar no meu quarto de dormir, batendo a porta. O desprezo que pusera naquelas palavras me surpreendera e ferira. Era a primeira vez que se voltara contra mim de modo tão explícito. Parti no dia seguinte para a França, carregada dos sentimentos de culpa pelo choro das meninas e de livros para estudar na viagem.
Porém, quanto mais me concentrava na leitura, mais as páginas se misturavam a Nino, a Pietro, as minhas filhas, a apologia de Pasquale feita pela irmã, as palavras de Antônio, a mutação de Afonso. Desembarquei em Paris depois de uma extenuante viagem de trem, mais confusa que nunca. No entanto, já na estação, quando reconheci a mais jovem das duas editoras, fiquei alegre e recuperei o prazer da expansividade que tinha experimentado com Nino em Montpellier. Mas desta vez não houve hotéis, nem salas monumentais. Tudo pareceu mais pobre. As duas senhoras me levaram para grandes cidades e pequenos centros. Cada dia uma viagem, cada noite um debate numa livraria e até um apartamento privado. Quanto às refeições, ao sono, cozinha caseira, uma caminha, às vezes um sofá. Fiquei muito cansada, cuidei cada vez menos de minha aparência, emagreci, mas mesmo assim agradei-me às editoras e o público que encontrava noite após noite, deslocando-me de lá para cá, discutindo com fulano ou com ciclano, numa língua que não era minha, mas que aprendi rapidamente a governar. Redescobri pouco a pouco uma atitude que eu já havia manifestado anos antes, com meu livro anterior. Me vinha com naturalidade transformar pequenos acontecimentos privados em reflexões públicas. Todas as noites improvisei com êxito, partindo de minha própria experiência. Falei sobre o mundo de onde eu vinha, da miséria e da degradação, das fúrias masculinas e também femininas, de Carmen, da ligação com o irmão, de suas justificativas para ações violentas que seguradamente jamais cometeria. Falei de como tinha observado em minha mãe e nas outras mulheres desde menina os aspectos mais humilhantes da vida familiar, da maternidade, da sujeição aos homens. Falei de como, por amor a um homem, era possível chegar a machar-se de toda a infância possível perante outras mulheres, perante os filhos. Falei da relação difícil com os grupos femininos de Florença e de Milão, e ao fazer isso, uma experiência que eu tinha subestimado tornou-se de repente importante. Descobri em público quanto aprendera assistindo àquele esforço doloroso de escavação. Falei de como tinha tentado desde sempre, a fim de me impor, ser um homem na inteligência. Percebi-me inventada pelos homens, colonizada por sua imaginação. Iniciava minha fala assim todas as noites, e contei como recentemente tinha visto um amigo meu de infância fazer todos os esforços para subverter-se, extraindo de dentro de si uma mulher. Frequentemente recorri àquela meia hora passada na loja dos Solaras, mas me dei conta disso bastante tarde, talvez porque em nenhum momento eu tenha lembrado de Lila. Não sei por que motivo não acenei a nossa amizade em nenhuma ocasião. Provavelmente achei que mesmo ela, tendo me arrastado para a maré de seus desejos e dos amigos de nossa infância, não tivesse a capacidade de decifrar aquilo que me pusera diante dos olhos. Via, por exemplo, aquilo num lampejo que tinha visto em Afonso. Refletia sobre isso. Não me parecia. Estava mergulhada na luta do bairro. Se contentara com isso. Quanto a mim, naqueles dias franceses, senti-me no centro do caos e ainda assim dotada de instrumentos para discernir suas leis. Essa convicção, consolidada pelo pequeno sucesso de meu livrinho, ajudou a diminuir minhas ansiedades em relação ao futuro, como se de fato tudo o que eu era capaz de compor em palavras escritas e orais estivesse destinado a compor-se também na realidade. Sim, eu me dizia, cai o casal, cai a família, cai toda a gaiola cultural, cai toda a possibilidade de acomodação social-democrata. E, no entanto, cada coisa experimenta assumir violentamente outra forma até então impensada. Eu e Nino, a soma de meus filhos e dos dele, a hegemonia da classe operária, o socialismo e o comunismo, sobretudo o sujeito imprevisto, a mulher. Eu. Fiz um périplo reconhecendo-me noite após noite numa ideia sugestiva de desestruturação generalizada e, ao mesmo tempo, de uma nova composição. Enquanto isso, sempre meio ofegante, telefonava para Adélia e falava com as meninas, que me respondiam monossílabas e perguntavam como numa cantinela. Quando você volta? Nas vésperas do Natal, tentei me despedir de minhas editoras, mas elas, e a essa altura, tinham se envolvido amorosamente com meu destino e não queriam me deixar partir. Tinham lido meu primeiro livro, queriam republicá-lo, e pensando nisso, arrastaram-me até a redação da editora francesa que anos atrás o havia publicado sem sucesso.
Participei timidamente de discussões e tratativas apoiada pelas duas senhoras que, ao contrário de mim, eram muito combativas, sabiam persuadir e intimidar. No final, graças também à mediação da editora marinesa, chegou-se a um acordo. Meu texto voltaria a circular no ano seguinte com o selo de minhas editoras. Contei a notícia a Nino por telefone e ele se entusiasmou, mas depois, frase após frase, seu descontentamento veio à tona. Talvez você não precise mais de mim, disse. Está brincando? Não vejo a hora de te abraçar. Está tão tomada por suas coisas que não tem mais o mínimo espaço para mim. Imagino! Foi graças a você que escrevi esse livro, que sinto ter tudo claro em minha mente. Então vamos nos ver em Nápoles, ou mesmo em Roma agora, antes do Natal. Mas naquele momento era impossível nos vermos, as questões editoriais tinham me tomado tempo, precisava voltar para as meninas. No entanto, não consegui resistir. Decidimos nos encontrar em Roma por pelo menos algumas horas. Viajei de vagão-leito e cheguei exausta à capital da manhã, dia 23 de dezembro. Passei horas inúteis na estação. Nino não aparecia, eu estava preocupada, desolada. Já ia tomar um trem para Florença quando ele surgiu todo suado, apesar do frio, e comemos alguma coisa rapidamente. Pegamos um quarto de hotel na Via Nazionale, a poucos passos da estação, e ficamos lá dentro. Eu queria viajar de tarde, mas não tive forças para deixá-lo. Adiei a partida para o dia seguinte. Acordamos felizes por termos dormido juntos. Era tão bom esticar o pé e descobrir, após a inconsciência do sono, que ele estava ali na cama, ao meu lado. Era véspera de Natal e saímos para comprar presentes. Minha viagem retardou de hora em hora, a dele também. Só não vi da tarde, me arrastei com as bagagens até o carro dele, não conseguia deixá-lo. Por fim, ele deu partida e o carro sumiu no tráfego. Arrastei-me com dificuldade da Piazza da República até a estação, mas estava muito atrasada e perdi o trem por poucos minutos. Fiquei desesperada. Chegaria a Florença no meio da noite. Mas aconteceu assim e me resignei a telefonar para casa. Pietro atendeu. Onde você está? Em Roma. O trem está parado aqui na estação e não sei quando ele parte. Ah, essas ferrovias. Digo às meninas que você não virá para a ceia? Sim, talvez eu não chegue a tempo. Caiu na risada e desligou. Viajei num trem totalmente vazio, gelado, não passou nem mesmo o cobrador. Me senti como se tivesse perdido tudo e estivesse indo para o nada, prisioneira de uma desolação que acentuava meus sentimentos de culpa. Cheguei a Florença tarde da noite, não achei um táxi. Arrastei as malas no frio pelas ruas vazias e até os repiques natalinos já tinham se perdido, havia muito na noite. Recorri às chaves para entrar em casa. O apartamento estava no escuro, num silêncio angustiante. Vaguei pelos cômodos, nenhum vestígio das meninas, nem de Adele. Exausta, aterrorizada, mas também exasperada, procurei pelo menos um bilhete que me dissesse onde tinham ido. E nada. A casa estava em perfeita ordem. Tive pensamentos ruins. Talvez Dedê ou Elsa, ou ambas, tivessem se machucado e Pietro e a mãe não tivessem levado ao hospital. Ou era meu marido que estava no hospital depois de ter feito alguma loucura e Adele estava com ele e as meninas. Circulei pela casa consumida pela ansiedade. Não sabia o que fazer. A certa altura, pensei que não importava o que houvesse acontecido. Era provável que minha sogra tivesse avisado Maria Rosa, e, embora fossem 3 da madrugada, decidi telefonar. Minha cunhada atendeu depois de um tempo. Foi difícil tirá-la do sono. Mas, por fim, fiquei sabendo que Adele tinha decidido levar as meninas para Gênova. Tinha viajado 3 dias antes, para permitir que eu e Pietro pudéssemos enfrentar nossa relação em liberdade, enquanto Dedê e Elsa passavam férias de Natal na casa dela em um clima sereno. Por um lado, a notícia me acalmou, por outro, me deixou furiosa. Pietro tinha mentido para mim. Quando liguei, ele já sabia que não haveria nenhuma ceia, que as meninas não estavam me esperando e que tinha viajado com a avó. E Adele, como se permitiu levar minhas filhas? Desabafei no telefone com Maria Rosa, que me escutou em silêncio. Perguntei: estou errada? Estou errando em tudo? Mereço o que está acontecendo comigo? Ela assumiu um tom grave, mas encorajador. Disse que eu tinha o direito de ter minha vida e o dever de continuar estudando e escrevendo,
então se ofereceu para hospedar a mim e as meninas sempre que eu tivesse dificuldades. Suas palavras me acalmaram, mas mesmo assim não consegui dormir. Fiquei remoendo no peito as angústias, raivas, o desejo de Nino, a tristeza por ele passar as festas em família com Albertinho, e eu reduzida a uma mulher sozinha, sem afetos, numa casa vazia. Às 9 da manhã, escutei a porta de casa se abrindo. Era Pietro. Imediatamente o afrontei, gritando: Como você confiou as meninas à sua mãe sem minha permissão? Estava desgrenhado, a barba por fazer, fedendo a vinho, mas não parecia bêbado. Deixou-me gritar sem reagir, apenas repetiu várias vezes e em tom deprimido: Estou ocupado, não posso cuidar disso. Você tem seu amante, não está com tempo para elas. Obriguei-o a se sentar na cozinha. Tentei me acalmar e falei: Precisamos entrar num acordo. Explique-se que tipo de acordo. As meninas vêm morar comigo e você as encontra nos fins de semana. Nos fins de semana, onde? Em minha casa. Onde é sua casa? Não sei, depois decido. Aqui, em Milão, em Nápoles. Bastou aquela palavra, Nápoles. Assim que a escutou, deu um salto, regalou os olhos, abriu a boca como para me morder, ergueu o punho com tal expressão de ferocidade no rosto que me assustei. Foi um instante eterno. A torneira pingava, a geladeira zumbia, alguém ria no pátio. Pietro era grande, os nós dos dedos grossos e brancos. Já havia batido em mim uma vez. Compreendi que agora me golpearia com tal violência que me mataria ali mesmo. E levantei os braços no instinto para me proteger. Mas ele mudou de ideia bruscamente, se virou e esmurrou uma, duas, três vezes o móvel de metal onde eu guardava as vassouras. Teria prosseguido se eu não tivesse agarrado seu braço, aos gritos. Pare com isso, chega, está se machucando. A consequência de sua raiva foi que o medo que eu experimentara ao entrar em casa acabou se tornando verdade e fomos parar no hospital. Engessaram sua mão e na volta pareceu até alegre. Lembrei que era Natal e preparei algo para comer. Sentamos à mesa e ele de repente falou: Ontem liguei para sua mãe. Estremeci. Mas por quê? Bem, alguém devia avisá-la. Contei o que você fez comigo. Era eu quem devia contar para ela. Por quê? Para contar mentiras, como fez comigo? Tornei a me agitar, mas tentei me conter. Temi que ele voltasse a esmagar os ossos para evitar me esmagar. No entanto, vi que sorria calmo, olhando o punho engessado. Assim não posso dirigir, resmungou. Aonde você quer ir? À estação. Descobri que minha mãe tinha tomado um trem no dia de Natal, o dia em que ela atribuía a si mesma o máximo de centralidade doméstica, o máximo da responsabilidade, e estava prestes a chegar. Tive a tentação de fugir. Pensei em escapar para Nápoles, para a cidade de minha mãe, justo enquanto ela estava chegando à minha, e buscar um pouco de paz ao lado de Nino. Contudo, não me movi. Por mais que me sentisse mudada, continuava sendo a pessoa disciplinada que jamais se furtava a nada. De resto, disse a mim mesma: o que ela pode me fazer? Sou uma mulher, não uma menina. O máximo trará numas coisas boas para comer, como naquele Natal de 10 anos atrás, quando fiquei doente e ela foi me visitar no alojamento da Normal. Fui com Pietro buscar minha mãe na estação, eu dirigindo o carro. Ela desceu do trem toda empergigada, vestindo roupas novas, sapatos novos, até um rugue nas bochechas. Você está bem, eu disse a ela, muito elegante. Ela sibilou, não por mérito seu, e não me dirigiu mais a palavra. Em compensação, foi muito afetuosa com Pietro. Informou-se sobre o gesso no braço e, como foi vago, disse que tinha trombado numa porta. Passou a resmungar em italiano incerto. Trombar. Eu sei quem fez você trombar. Imagina só, trombar. Uma vez em casa, interrompeu sua falsa compostura. Me fez um longo sermão mancando para lá e para cá pela sala. Elogiou exageradamente meu marido, ordenou que lhe pedisse perdão. Vendo que eu não me decidia, passou a implorar a ele que me perdoasse, jurando por Pepe, Tiane e Elisa, que não voltaria para a casa de nós dois caso nós fizéssemos as pazes. No início, exaltado como estava, quase me pareceu que estivesse debochando de mim e de meu marido. A lista que fez das virtudes de Pietro me pareceu interminável, e devo admitir, não poupou nem mesmo as minhas. Enfatizou 1000 vezes que, em matéria de inteligência e estudos, éramos feitos um para o outro.
Pediu que pensássemos no bem de Dedê. Era sua neta favorita. Sobre Elsa, nenhuma menção. A menina entendia tudo e não era justo fazê-la sofrer. Enquanto ela falava, meu marido se mostrava sempre de acordo, embora com aquela expressão incrédula que assume diante de um espetáculo de imponderação. Ela o abraçou, o beijou, agradeceu por sua generosidade diante da qual gritou para mim, eu deveria simplesmente ficar de joelhos. Empurrou-me-nos incessantemente com mãos rudes, um contra o outro, para que nos abraçássemos e nos beijássemos. Mês que veio fui arredia. O tempo todo pensei, não a suporto, não suporto que em um momento como este eu ainda tenha de acertar contas sob os olhos de Pietro, com o fato de que sou filha dessa mulher. Enquanto isso, eu tentava me acalmar e me dizia, é a mesma cena de sempre, daqui a pouco ela se cansa e vai dormir. Somente quando me agarrou pela enésima vez, forçando-me a admitir que eu havia cometido um erro gravíssimo, não aguentei mais. Suas mãos me ofenderam e as agarrei de mim. Disse algo como: chega, mãe, não adianta, não posso mais viver com Pietro, gosto de outro. Foi um equívoco, eu a conhecia, ela estava esperando apenas uma pequena provocação. A ladainha se interrompeu, as coisas mudaram num relâmpago. Golpeou-me com um tapa violentíssimo, gritando em metralhadora: calada, sua vadia! Calada, calada e calada! E tentou agarrar meus cabelos. Berrou que não podia mais comigo, que não era possível que eu quisesse arruinar minha vida correndo atrás do filho de Sarratori, alguém que era pior, bem pior que aquele homem de merda do pai dele. Antigamente, gritou, achei que fosse sua amiga Lina, quem a desviava do bom caminho, mas estava errada. Você é que é a sem vergonha. A outra, sem você, se tornou uma pessoa excelente. Diacho, por que não quebrei suas pernas desde pequena? Você tem um marido de ouro que lhe dá uma vida de madame desde essa cidade linda, que a ama, que lhe deu 2 filhas e você retribui assim, cretina. Venha cá, eu lhe dei a vida e agora lhe tiro. Estava em cima de mim, tive a impressão de que queria mesmo me matar. Naqueles instantes, senti toda a verdade da decepção que eu estava lhe causando, toda a verdade do amor materno que, perdendo as esperanças de me dobrar ao que achava que era o meu bem, vale dizer, o que ela nunca teve e que eu, no entanto, possuía algo de até um dia antes fazia dela a mãe mais abençoada do bairro. Estava pronto a transformar-se em ódio e a me destruir, a fim de me punir pelo desperdício de dons que recebera de Deus. Então a empurrei para longe, a empurrei berrando mais forte que ela. Empurrei-a sem querer, instintivamente, com tanta força que a fiz perder o equilíbrio e a derrubei no chão. Pietro se assustou. Vi em seu rosto, nos olhos, meu mundo se chocando contra o seu. Com certeza nunca tinha visto na vida uma cena daquele tipo, com palavras tão gritadas, com reações tão destemidas. Minha mãe tinha tomado uma cadeira e caído pesadamente. Agora, por causa da perna doente, tinha dificuldade de se levantar e agitava um braço para agarrar-se à borda de uma mesa e ficar de pé. Mas não cedia, continuava gritando ameaças e insultos contra mim. Não parou nem mesmo quando Pietro, estarrecido, a ajudou a se levantar com o braço bom. Ela, com a voz embargada, raivosa e ao mesmo tempo sinceramente dolorida, arquejou os olhos arregalados. Você não é mais minha filha. Meu filho é ele. Ele, nem sequer seu pai quer mais você, nem sequer seus irmãos. Que o filho de Sarratori lhe passe gonorreia e sífilis. O que eu fiz de mal para viver um dia como este? Meu Deus! Meu Deus, quero morrer agora, quero morrer já. Estava tão tomada pelo sofrimento que algo para mim inverossímil desandou a chorar. Corri para me trancar no quarto. Não sabia o que fazer. Nunca imaginei que me separar fosse causar tanto estrago. Estava assustada, desolada. De que no fundo escuro, de que prepotência me chegara a determinação para rechaçar minha mãe com a sua idêntica violência física. Só me aquietei quando, depois de um tempo, Pietro veio bater na porta e dizer baixinho, com uma doçura inesperada: não abra, não lhe peço que me deixe entrar. Só quero lhe dizer que eu não queria isso. É demais. Nem você merece isso. Esperei que minha mãe abrandasse, que já de manhã, numa de suas bruscas guinadas, achasse um jeito de reafirmar que gostava de mim e que, apesar de tudo, tinha orgulho de sua filha. Mas não foi assim.
Pude ouvi-la conversando com Pietro a noite inteira. Ela o afagava, reiterava rancorosa que eu sempre tinha sido sua cruz. Dizia, suspirando, que comigo era preciso ter paciência. No dia seguinte, para evitar que acabássemos brigando de novo, circulei pela casa ou tentei ler sem jamais me intrometer em seus conflitos. Estava muito infeliz, me envergonhava no empurrão que lhe havia dado, me envergonhava dela e de mim. Desejava pedir desculpas, abraçá-la, mas temia que ela não me entendesse e achasse que eu estava me rendendo. Se tinha chegado a afirmar que eu era a alma negra de Lila, e não Lila, a minha, é porque eu devo ter lhe dado uma decepção realmente insuportável. Para justificá-la, disse a mim mesma, sua unidade de medida é o bairro. A seus olhos, tudo ali se arranjou da melhor forma. Sente-se aparentada dos solares graças a Elisa. Seus filhos homens finalmente trabalhavam para Marcelo, que chama orgulhosamente de meu genro. Traz em suas roupas novas a marca do bem-estar que se desamou contra ela. Portanto, é natural que Lila, a serviço de Michele Solara, unida estavelmente a Enzo, rica a ponto de querer resgatar para seus pais o pequeno apartamento onde moram, lhe pareça mais bem-sucedida do que eu. Mas raciocínios desse tipo só serviram para acentuar ainda mais a distância entre mim e ela. Já não tínhamos pontos de contato. Foi embora sem que trocássemos palavra. Fomos levá-los de carro até a estação, mas fez que se eu não estivesse ao volante. Limitou-se a desejar tudo de bom a Pietro e a lhe pedir, até um segundo antes de o trem partir, que a mantivesse informada sobre o braço engessado e as meninas. Assim que desapareceu, percebi com certa surpresa que sua entrega em cena tivera um efeito inesperado. Já enquanto voltávamos para casa, meu marido foi além das poucas palavras de solidariedade sussurradas à minha porta na noite anterior. Aquele confronto desproporcional com minha mãe deve ter revelado mais de mim a ele, de como eu tinha crescido, do que eu mesma lhe havia contado ou lhe houvesse imaginado. Acho que ele, pena de mim, voltou subitamente a si. Nossas relações tornaram a ser cordiais. Dia depois, fomos a um advogado que, a princípio, falou de amenidades e, por fim, nos perguntou: vocês têm certeza de que não querem mais viver juntos? Como é possível viver com uma pessoa que não gosta mais de você? Disse Pietro. A senhora não gosta mais de seu marido? Isso não vem ao caso, respondi. O senhor deve apenas facilitar os trâmites da separação. Quando saímos para a rua, Pietro riu. Você é idêntica à sua mãe. Não é verdade. Tem razão. Não é verdade. Você é como sua mãe se ela tivesse estudado e começado a escrever romances. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que você é pior. Fiquei um pouco irritada, mas não muito. Estava contente de que, nos limites do possível, ele houvesse recuperado a sobriedade. Dei um suspiro de alívio e passei a me concentrar no que fazer. Durante longos interurbanos a Nino, lhe contei tudo o que me acontecera desde o momento em que nos deixamos. Discutimos sobre minha transferência para Nápoles. Omiti por prudência que Pietro e eu tínhamos voltado a dormir sob o mesmo teto, embora naturalmente em quartos separados. Acima de tudo, ouvi muitas vezes minhas filhas e anunciei com explícita hostilidade a Adele que iria buscá-las de volta. Não se preocupe, minha sogra tentou me tranquilizar. Pode deixá-las comigo todo o tempo que for preciso. Não, Dedê tem escola. Podemos matriculá-la aqui, bem ao lado, eu cuido de tudo. Obrigada, mas preciso ficar com elas. Pense nisso. Uma mulher separada com duas filhas e as ambições que você tem precisa acertar os ponteiros com a realidade e estabelecer o que é renunciável e o que não é. Tudo naquela frase me aborreceu. Queria partir imediatamente para Gênova, mas me ligaram da França. A mais velha das minhas editoras me pediu que escrevesse para uma revista importante as ideias que ouviu em minhas falas públicas. Assim, imediatamente me vi numa situação em que precisava escolher entre ir buscar minhas filhas ou começar a trabalhar. Adiei a partida, empenhei-me dia e noite com a ânsia de fazer direito. Ainda estava tentando dar uma forma aceitável ao meu texto quando Nino me anunciou que, antes de recomeçar na universidade, tinha alguns dias livres e estava pronto para me encontrar. Não pude resistir
e fomos ao Argentário de carro. Me entorpeci de amor. Passamos dias maravilhosos, abandonados ao mar do inverno, e como nunca me acontecera com Franco, e muito menos com Pietro, ao prazer de comer e de beber, da conversa culta, do sexo. De manhã, me levantava da cama ao alvorecer e me punha a escrever. Numa noite na cama, Nino me deu umas folhas que tinha escrito, disse que contava muito com minha opinião. Era um ensaio complicado sobre Staussieder e Bagnale. Li, bom, e achei lindo, do lado dele, que de vez em quando murmurava em meu ouvido, se autodepreciando. Eu escrevo mal, corrija se quiser, você é melhor. Já era na época do liceu. Elogiei muito seu trabalho, sugeri algumas correções, mas Nino não se satisfez. Me estimulou a interferir mais. Foi naquela circunstância que, quase para me convencer da necessidade de minhas correções, acabou me dizendo que tinha uma história ruim para me revelar. Assim definiu seu segredo, entre embaraço e ironia. A coisa mais vergonhosa que fiz em toda a minha vida. E me disse que tinha a ver com um artiguinho em que eu relatava meu combate com o professor de religião, aquele que ele me encomendara para uma revistinha de estudantes nos anos do liceu. O que você aprontou? Perguntei rindo. Já lhe digo, mas leve em conta que eu era apenas um garoto. Senti que se envergonhava de verdade e me alarmei um pouco. Falou que, quando leu meu artigo, teve a impressão de que era impossível eu escrever de modo tão agradável e tão inteligente. Fiquei contente com o elogio, lhe dei um beijo. Me lembrei de quanto havia trabalhado naquelas poucas páginas na companhia de Lila, e logo em seguida representei com autoironia a desilusão, o sofrimento porque passei quando a revista não publicou por falta de espaço. Foi o que eu lhe disse? Indagou Nino, incomodado. Talvez, agora não lembro. Fez uma expressão desconsolada. A verdade é que espaço era seu artigo, é que eu não falava, e não faltava. Então por que não publicaram? Por inveja. Estourei numa risada. Os redatores tinham inveja de mim? Não, fui eu quem senti inveja. Li aquelas páginas e as joguei no lixo. Não consegui tolerar que fosse tão boa. Por um instante eu não disse nada. Quanto eu me apegara àquele artigo, quanto tinha sofrido. Não conseguia acreditar. Era possível crer que o estudante predileto da professora Galiani tivesse sentido inveja de umas poucas linhas escritas por uma ginasial a ponto de jogá-las no lixo? Senti que Nino estava à espera de minha reação, mas eu não sabia como situar uma ação tão mesquinha no nimbo radiante com que circulei desde menina. Os segundos se passaram e eu tentava, desorientada, reter perto de mim aquela ação vil para evitar que ele fosse unir-se à péssima fama que, segundo Adele, Nino gozava em Milão, ou a sugestão que me vinha de Lila e Antônio para desconfiar dele. Depois me recuperei, me saltou aos olhos o aspecto positivo daquela confissão e o abracei. Substancialmente, não havia nenhum motivo para que ele me contasse aquele episódio. Era uma má ação muito distante no tempo. No entanto, ele acabara de fazê-lo, e sua necessidade de ser sincero para além de todo o cálculo, mesmo se arriscando a mostrar-se sob uma péssima luz, acabou me comovendo. De repente, a partir daquele momento, senti que podia acreditar sempre nele. Naquela noite nos amamos com uma paixão em comum. Ao acordar, me dei conta de que, admitindo aquela culpa, não admitia que os seus olhos eu sempre fui uma menina fora do comum, mesmo quando estava namorando com Nádia Galiani, mesmo quando se tornou amante de Lila. Ah, como era excitante me sentir não só amada, mas também admirada. Confiou-me seu texto, ajudei-o a dar uma forma mais brilhante a ele. Naqueles dias do Argentário, tive a impressão de que agora havia expandido definitivamente minha capacidade de sentir, de entender, de me exprimir, coisa que pensava com orgulho, se confirmava pela discreta acolhida fora da Itália, no livro que eu escrevera estimulada por ele, para lhe agradar. Naquele momento eu tinha tudo. À margem tinha ficado apenas Dedê e Elsa. Não falei de Nino à minha sogra. Em vez disso, contei sobre a revista francesa e me mostrei integralmente absorvida pelo texto que estava escrevendo. Em seguida, embora de má vontade, agradeci por estar cuidando bem das netas.
Apesar de não confiar nela, naquela altura compreendi que Adélia havia tentado para um problema autêntico. O que eu deveria ou poderia fazer para conciliar minha vida e minhas filhas? Dava por certo, é verdade, que em breve iria viver com Nino em algum lugar, e nesse caso nos ajudaríamos um ao outro. Mas e nesse meio tempo? Não seria fácil dar conta da necessidade de nos vermos, de Dedê, Elsa, de escrever, dos compromissos públicos, das pressões a que Pietro, embora mais razoável, de todo modo me submetia. Sem falar da questão do dinheiro. De meu mesmo havia sobrado muito pouco e ainda não sabia quanto o novo livro renderia. Estava fora de cogitação que eu pudesse, no curto prazo, bancar um aluguel, telefone, a vida cotidiana de minhas filhas e a minha. De resto, em que lugar tomaria ou formaria aquela nossa cotidianidade? Em breve, iria buscar as meninas para levá-las aonde? A Florença, ao apartamento em que tinha nascido e no qual, reencontrando um pai gentil, uma mãe educada, milagrosamente se convenceriam de que tudo tinha voltado ao normal? Queria iludi-las, sabendo muito bem que a primeira aparição de Nino se decepcionaria ainda mais. Devia dizer a Pietro que fosse embora, mesmo tendo sido eu a romper com ele? Ou cabia a mim deixar o apartamento? Parti para Gênova com 1000 perguntas e nenhuma decisão. Meus sogros me receberam com elegante frieza. Elsa com certo entusiasmo, Dedê com hostilidade. Eu conhecia pouco a casa de Gênova. Em minha memória, só restara uma impressão de luz. Na realidade, havia salas inteiras forradas de livros, móveis antigos, lampadários de cristal, assoalhos cobertos de tapetes valiosos, cortinas pesadas. Apenas a sala de estar era ofuscante, com uma grande vidraça que recortava um trecho de luz e de mar e o expunha como um artefato precioso. Minhas filhas, percebi, se moviam por todo o apartamento com mais liberdade do que na casa delas. Tocavam em tudo, pegavam tudo sem jamais uma censura e se dirigiam à empregada doméstica com um tom cortês, mais imperativo que haviam aprendido com a avó. Nas primeiras horas após minha chegada, me mostraram no seu quarto, quiseram me entusiasmar com os inúmeros brinquedos que, caros como eram, nunca recebiam de mim ou do pai, que contaram as muitas maravilhosas que tinham feito e visto. Aos poucos fui entendendo que Dedê se apegava muito ao avô, ao passo que Elsa, mesmo tendo me abraçado e beijado ao extremo, dirigia-se a Adele por qualquer coisa que precisasse, ou, quando estava cansada, subia em seus joelhos e me observava de lá com um olhar melancólico, o polegar dentro da boca. As meninas tinham aprendido a prescindir de mim em tão pouco tempo? Ou estavam abatidas com o que tinha visto e ouvido nos últimos meses, e agora apreensivas com o exame e enxame de desastres que eu evocava, tinham medo de me deixar e de me aceitar de volta? Não sei. O fato é que não ousei dizer imediatamente. Principalmente Guido estava muito atento a falar de outras coisas. Nos primeiros dias não acenou sequer ao rompimento entre mim e o filho. Depois do jantar, quando Dedê e Elsa iam dormir, e por cortesia ele conversava comigo antes de ir trabalhar em seu escritório até altas horas, mostrava-se constrangido, refugiava-se quase sempre na discussão política. A agudização da crise do capitalismo, a panaceia da austeridade, o alargamento da margem de exclusão, o terremoto no Friul, como símbolo de uma Itália precária, as grandes dificuldades da esquerda, velhos partidos e grupelhos. Mas o fazia sem demonstrar nenhuma curiosidade por minhas opiniões, que aliás nem mesmo que me esforçassem em ter. De fato, me encorajava a manifestar minhas ideias, passava a falar de meu livro, cuja edição italiana vi pela primeira vez justamente naquela casa. Era um volumezinho magro, pouco vistoso. Recebia junto aos muitos livros e revistas que limpiavam continuamente sobre as mesas à espera de serem folheados. Uma grande noite, ele me fez umas perguntas e eu, sabendo que não tinha lido e não leria nem mesmo em seguida, resumi os argumentos e li algumas linhas para ele. De modo geral, escutou muito sério, atento. Somente em caso sugeriu críticas eruditas sobre uma passagem de Sófocles que eu citara fora do propósito e assumiu tons professoriais que me deixaram envergonhada. Era um homem que emanava autoridade, embora a autoridade seja uma pátina
e às vezes baste pouco para que, mesmo por uns minutos, ela se rompa e deixe entrever outra pessoa menos edificante. Quando fiz menção ao feminismo, Guido rompeu subitamente a compostura, seus olhos brilharam de inesperada malícia e começou a cantarolar com sarcasmo, o rosto vermelho. Ele, que em geral tinha uma cor anêmica. 2 ou 3 slogans que tinha ouvido: sexo, sexo dos meus desejos, quem sente orgasmos nesses reinos? Nenhuma. E também não somos máquinas de reprodução, mas mulheres lutando por libertação. Cantarolava e ria, todo excitado, quando percebeu que me deixou surpresa e incomodada. Agarrou os óculos, limpou as lentes com cuidado e se retirou para estudar. Naquelas poucas noites, Adele se manteve quase sempre calada, mas logo entendi que tanto ela quanto o marido estavam procurando um meio asséptico para me colocar na berlinda. Porém, como eu não mordia a isca, foi justamente meu sogro quem enfrentou o problema a seu modo. Quando Dedê e Elsa nos deram a boa noite, ele submeteu as netas a uma espécie de ritual jocoso. Como se chamam estas duas lindas senhoritas? Dedê e Elsa. E o que mais? O vovô quer ouvir o nome completo. Dedê Airota. Elsa Airota. Airota como quem? Airota como o papai. E quem mais? Como o vovô. E a mamãe como se chama? Helena Greco. E vocês se chamam Greco ou Airota? Airota. Muito bem. Boa noite, queridas. Tenham lindos sonhos. Então, assim que as meninas saíram da sala acompanhadas por Adele, disse como se seguisse um fio que derivava das respostinhas das suas meninas. Soube que a causa do rompimento com Pietro foi Nino Sarratori. Estremeci, fiz sinal que sim. Ele sorriu e começou a elogiar Nino, mas não com a adesão absoluta de anos passados. Definiu-o como um rapaz muito inteligente, alguém que era bastante habilidoso, mas disse, enfatizando a conjunção adversativa: é um dívago. E repetiu a palavra como para entender se havia escolhido a mais certa. Então sublinhou: as últimas coisas que Sarratori escreveu não me agradaram, e com um tom súbito de desdém, colocou no grupo dos que achavam mais urgente aprender e pôr em funcionamento as engrenagens do neocapitalismo a continuar exigindo transformações das relações sociais e de produção. Usou essa linguagem, mas conferindo a cada palavra a consistência do insulto. Não suportei, empenhei-me em convencê-lo de que estava enganado, e Adele retornou justo quando eu citava textos de Nino que me pareciam muito radicais e que Guido me havia emitido um som surdo e que recorria sempre que estava pendente entre o consenso e o dissenso. Me calei de pronto, bastante agitada. Por alguns minutos meu sogro pareceu suavizar seu julgamento, até que se levantou e se recolheu no escritório. Porém, antes de desaparecer, voltou atrás um instante, parou na soleira e escandiu com hostilidade. Mas há agir e agir. Sarratori é uma inteligência sem tradições, gosta mais de ser simpático com quem manda do que se bater por uma ideia. Foi se tornar um tecnocrata muito solícito. Interrompeu a fala, mas ainda hesitando, como se tivesse algo bem mais cru na ponta da língua. No entanto, se limitou a murmurar boa noite e foi para o escritório. Senti sobre mim o olhar de Adele. Também preciso me retirar, pensei. Preciso inventar uma desculpa, dizer que estou cansada. Mas esperei que Adele encontrasse uma fórmula conciliadora capaz de me acalmar, e por isso perguntei: o que significa que Nino é uma inteligência sem tradições? Ela me olhou com ironia. Que não é ninguém, e para quem não é ninguém, tornar-se alguém é mais importante que qualquer outra coisa. A consequência é que esse senhor Sarratori é uma pessoa inconfiável. Eu também sou uma inteligência sem tradições. Ela sorriu. Você também, sim, e de fato é inconfiável. Silêncio. Adele tinha falado com tranquilidade, como se as palavras não tivessem nenhuma carga efetiva, mas se limitassem a registrar dados de fatos. Me senti igualmente ofendida. O que você quer dizer com isso? Que lhe confiei o meu filho, um filho, e você o tratou sem honestidade. Se gostava de outro, por que se casou com ele? Eu não sabia que gostava de outro.
Você está mentindo. Hesitei a admitir. Estou mentindo, sim, mas por que você me obriga a dar uma explicação linear? E as explicações lineares são quase sempre falsas. Você também me falou mal de Pietro, aliás, me defendeu contra ele. Estava mentindo? Não, de fato fiquei do seu lado, mas dentro de um pacto que você deveria ter respeitado. Qual? Continuar com seu marido e com suas meninas. Você era uma airota, suas filhas eram airota. Não queria que se sentisse inadequada e infeliz. Tentei ajudá-la a ser uma boa mãe e uma boa esposa. Mas, se o pacto foi rompido, tudo muda de figura. De mim e de meu marido, você não terá mais nada. Ao contrário, vou tirar tudo aquilo que lhe dei. Respirei fundo, tentei manter a voz calma, assim como ela estava fazendo. Adele, falei, eu sou Helena Greco e minhas filhas são minhas filhas. Que se fodam todos vocês, Airota. Fez sinal que sim, pálida, agora com expressão severa. Bem, se vê que você é Helena Greco. Agora está mais que evidente. Mas suas meninas são filhas de meu filho e não vamos permitir que você as arruine. Deixou-me plantada ali e foi dormir.